Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que você está aqui no nosso canal do YouTube. Você está acompanhando a gente em alguma plataforma da rádio mais ouvida do Brasil. @Itatiaia Agro, @Itatiaia. São os canais da emissora que vem crescendo na cobertura do agro e que bom que você está acompanhando. Hoje eu estou recebendo aqui Conexão Belo Horizonte, Juiz de Fora, chamando o Guilherme Leitão, diretor de tecnologia da Artemis Pig Smart Data. Ô Guilherme, seja muito bem-vindo aqui a Itatiaia, viu? Ô, Fabiano, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Ô Guilherme, conta antes de qualquer coisa, né? Antes de a gente entrar nesse assunto da inteligência artificial, né? Como é que é Aham. a empresa aí que você trabalha, a Artemis, como é que ela surge? Conta pra mim a sua história, como é que começa a sua Claro. história, a sua trajetória profissional aí na empresa e tudo mais. Fabiano, já vem piada pronta, né, cara? Porque meu nome é Guilherme Leitão. Só que não paro por aí. É Leitão Rosa ainda, Fabiano. É o Então, a predestinado, raça né? é Leitão de raça, é Duroc. Então, minha trajetória no agro começou porque eu sempre trabalhei com inteligência de dados, análise de dados e programação. E a gente estruturou uma startup que ela fazia integração de dados, que hoje muitos softwares, tudo que a gente faz hoje gera dados, gera informação, só que elas estão dissociadas. Então a gente começou a criar uma empresa que organiza isso, dá sentido para que as empresas tomem decisão em cima dessas informações. Só que a gente estava tateando o mercado, atuando em diversas outras frentes. A gente já trabalhou com banco, com Sicoob, com instituição de ensino, mas foi quando a gente virou uma startup efetivamente e fomos para um hub de inovação lá em Piracicaba, que é o PwC AgTech Garage, né, AgTech Innovation, né? E lá surgiu um desafio. Produtores de suínos estavam tendo dificuldades de entender a correlação de dados zootécnicos e financeiros, que eles atuavam assim de formas distintas, como se fossem dois feudos que não se conversavam. Então, qualquer decisão que o suinocultor ia tomar, pensando, vou melhorar a performance, que está morrendo muito animal na creche, eu preciso diminuir essa taxa de mortalidade, mas quanto que eu vou investir nisso e quanto que isso vai me retornar? Porque o mercado de suinocultura é de commodity, né, Fabiano? Eu compro ração, que é milho e soja, que o mercado que fala o preço, e vendo o animal que é também tabelado pelo mercado. Então o suinocultor começou a pensar o seguinte: eu preciso ser bom em custo. Para quê? Para eu conseguir ter o melhor retorno. Mas aí a gente começou a entender que nem sempre economizar ou reduzir é a melhor decisão. Por quê? Com essa lógica dessa estruturação desses dados. Então, com esse desafio que foi criado, a gente venceu, criou um projeto piloto com a Fazenda São Paulo, que é de Minas também, da cidade de Oliveiras, é um dos principais produtores de suínos do Brasil. A gente validou esse modelo e a partir do meio do ano passado a gente começou a disponibilizar para o mercado. E a gente está querendo crescer em Minas. Por sermos de Minas, a gente está focando muito nesse crescimento de Minas em Ponte Nova, Pará de Minas e Triângulo, que são os polos aí suinícolas do Brasil. E em Minas tem uma expressividade muito grande nesse setor, com muito orgulho. Pois é, e é legal, né, Guilherme, que você foi um cara capturado pelo agro, né? Porque você estava lá, Exatamente. apesar que já tinha ali predestinado no nome, né? O nome, o sobrenome já ajudava para entrar, mas brincadeira à parte, você foi capturado, né, ali na tecnologia. E isso me remete a fazer uma pergunta importante, né? A gente está vivendo um apagão no que diz respeito à mão de obra na área de tecnologia no Brasil, mas esse apagão, ele atinge em cheio o agro, né? Porque se a gente não tem gente capacitada para fazer esse trabalho, a gente não vai ampliar, a gente não vai melhorar, a gente não vai ter onde, de certa forma, crescer, né? Exatamente. Eu acredito que esse é um problema estrutural do Brasil, né? Que é a educação. Então, se não tem educação, a nação não se desenvolve, não gera oportunidade, não cria lógicas, não existe pesquisa. E o agro, ele é muito proveniente de pesquisa. Então, são as deep techs que pesquisam um insumo e desenvolve. Então, esse apagão está muito correlacionado a isso que você falou mesmo, né? Perfeita a sua colocação. É a falta de acesso ou até de interesse em desenvolver e estudar para efetivamente a gente ter aí um agro até mais competitivo, que é motivo de orgulho para o Brasil, né?
Pois é, e nessa tecnologia toda, hoje, por exemplo, vocês focaram na suinocultura, né? Estão focados Sim. aí. É, como é que você avalia o setor com a entrada da ferramenta de vocês, né? Ou seja, porque eu tenho uma sensação, quando a gente pega o georreferenciamento, por exemplo, que foi uma das primeiras coisas utilizadas na tecnologia no agro, você já começou a ter uma noção maior do que você tinha, por exemplo, no café. Olha quanto que eu perdi, quanto que eu ganhei, quanto que eu acertei. Os dados são cada vez mais assertivos com o georreferenciamento. Eu imagino que quando você coloca esses dados mais precisos, né, de insumos, de financeiro, você começa a ter menos desperdício, mas você começa a produzir melhor, né? Exatamente, perfeita analogia, Felipe. Isso é a agricultura de precisão, que a gente começou a ter dados, informações, para começar a mapear, por exemplo, um talhão de café. Peraí, esse talhão aqui rendeu tanto, mas o que eu fiz diferente desse para o outro? Chuva, temperatura, e uma série de outras questões. E na agricultura da mesma forma. Hoje existem alguns números dentro das propriedades, já existem sistemas que mapeiam esses dados, que a gente chama de dados zootécnicos, são os dados que mapeiam a performance produtiva. Quanto que o animal engorda, quanto que ele come de ração, a capacidade dele de transformar a ração em carne, né? Que esse é o pulo do gato da suinocultura, né? E não fazer esse animal, né, que ele consiga chegar na sua fase de abate, para que ele não morra, não tenha doenças e uma série de outras questões. Só que quando o suinocultor começa a analisar e enxergar os seus números ali, o que a gente traz que o mercado ainda não teve acesso ainda? Aonde estão as oportunidades disfarçadas no negócio dele. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um indicador aqui que não está tão bom, só que eu nunca dei atenção para ele porque eu sempre olhei ele como um custo. Às vezes eu tenho muito mais retorno nele do que custo efetivamente. Então, as oportunidades estão ali disfarçadas. Então, a gente começou a trazer uma luz mais clara em relação a isso, e facilitar a vida do produtor, porque às vezes ele queria fazer uma análise, ele tinha que montar umas 3, 4 tabelas, demorava uns 15, 20 dias para ele ter um relatório, ou seja, ele tinha um trabalho manual muito grande, que às vezes ele não tinha uma mão de obra dentro da granja para fazer isso, e aí ele tomava uma decisão muito orientada para quê? Vamos reduzir custo, vamos reduzir custo. Mas às vezes essa redução de custo poderia acarretar, às vezes, numa perda de performance, enfim, e uma série de outros impactos aí que poderiam efetivamente reduzir a capacidade da granja de gerar caixa, que é o grande negócio hoje. Porque hoje a suinocultura saiu de uma crise, né? Só que as crises são cíclicas, então o produtor tem que estar preparado para passar por esses momentos. Então, o caixa é rei, né? Pois é, ô Guilherme, e até interessante que você coloca aqui, né, quando a gente vai pesquisar aqui, né, sobre o trabalho de vocês, e aí você fala, né, que vem gerando resultados com eficiência, mais caixa e decisões em base de dados e não achismo, né? O achismo Exatamente. é o grande problema de um produtor hoje, né? De qualquer área, mas do caso da suinocultura, porque se você for pelo achismo, de repente o insumo que você está considerando desnecessário pode ser uma fonte de renda, como você explicou aí agora, né? Perfeitamente, as oportunidades disfarçadas. Então o produtor começa a olhar o que está sangrando caixa ou o que ele está deixando de ganhar, né? Então, às vezes a gente está muito preocupado no que a gente está gastando, mas às vezes a gente não olha o que a gente está deixando. O que está na mesa que eu posso ser mais efetivo e trazer uma maior rentabilidade, né? Essa é o pulo do gato, Ô Guilherme, pulo o do IA porco. é o futuro ou é o presente? É o presente demais. É porque às vezes a gente vê a IA como algo assim intangível, né? Que está só nos filmes ou então só no chat GPT, por exemplo. Mas a IA hoje ela facilita o trabalho, né? Porque antes você tinha um trabalho braçal, você tinha um trabalho operacional. A IA está executando esse trabalho com maestria, então você tem mais tempo para pensar. Então a gente tem que deixar de ser tático, operacional e começar a ser estratégico. Porque hoje qualquer IA, ela só responde aquilo que você traz de informação para ela. Então ela arquiteta aquilo e te devolve. Com quanto mais riqueza de detalhes você fornecer,
melhor são as respostas. Então, uma pessoa, às vezes, que usa um chat GPT, mas tem uma limitação de vocabulário, de conhecimento, o que ela vai poder entregar para essa pessoa é diferente de alguém que tem um conhecimento maior. Então, tudo tem que ter uma base de dados qualificada para gerar uma informação de qualidade. E é isso que a gente começa a trabalhar nas granjas. A gente entra e analisa os números da granja, tanto financeiros quanto zootécnicos, e começa a falar, ó, tem dado errado aqui, tem lançamento que foi feito errado, esse financeiro está esquisito, o que, que aconteceu aqui que essa conta saiu de cá para cá de repente? Aí a gente começa a colocar as coisas no trecho. E uma outra coisa, Bianca, que eu acho, Oi? só Fica à vontade. acho que é uma Claro. pergunta que você pode fazer, que eu acho que é interessante. Tem muita gente que acha que a IA é um negócio tão avançado que a granja dele não está pronta para receber a tecnologia. Eu já ia te perguntar isso, como é que o produtor ele recebe, porque quando você fala assim, ó, esse dado não tá errado, esse dado aqui não tá bom, isso aqui dá uma assustada, né? Dá uma batida de frente ali logo. Como é que ele recebe essa informação? Eu digo que o primeiro mês aí de trabalho é um primeiro mês meio complicado, é mais ou menos como aquele chefe de cozinha que vai naquele programa na televisão que ele sai apontando os erros no restaurante da pessoa. Isso aqui tá errado, é o pesadelo na cozinha. O cara chega, isso aqui tá errado. Isso é mais ou menos pesadelo na granja, né? Você pode fazer uma série aí, pesadelo na granja no início, ou não? Ou é uma coisa assim que acaba fluindo naturalmente? Flui porque o produtor, ele, aderente à plataforma, ele já está questionando algumas coisas, ele quer enxergar melhor. E quando a gente traz esses detalhes, ele começa a entender o seguinte, não, eu tenho que... A pessoa que faz o lançamento de dados lá na granja, normalmente é o funcionário da granja. Então esse funcionário, ele lida com os animais, vai para o computador e faz os lançamentos. Ele começa a entender que essa parte do input ela é tão importante quanto o manejo lá. E aí começa a exigir mais, o colaborador começa a entender que isso é importante, e aí cria uma cultura. Porque os dados são uma jornada. Ninguém está pronto. A gente precisa começar. Se a gente não começar, a gente vai ficar para trás. Então, acha que essa questão da IA, dos dados, da inteligência dos dados, é algo assim tão distante, tão assim, vamos dizer, mirabolante, mas não, é uma coisa simples e prática. Você vai ter ali informações para você tomar decisão e já com uma previsão, né? A gente está até desenvolvendo aqui, está em vias de desenvolver, mas para finalizar, a gente recebeu um apoio da NVIDIA, que é hoje líder mundial em inteligência artificial, que a gente está desenvolvendo uma lógica que a gente vai começar a olhar o mercado futuro de grãos e indicar para o produtor o peso ideal que ele tem que abater o animal para ele não tomar prejuízo. Que legal, que legal. Então, ou seja, é coisa simples. O por trás é complexo, mas para o produtor é simples. É como dirigir um carro, né? Você vai dirigindo um carro, para chegar naquela simplicidade de você só ligar e dirigir, teve muito trabalho para aquilo acontecer. Guilherme, para a gente encerrar a nossa prosa aqui, tá muito boa, acho que bem despertadora assim, para as pessoas. Eu acho que quem está acompanhando o nosso papo e é aquele curioso do agro, não é geralmente uma pessoa, talvez, que está no mercado, claro que tem muita gente nos acompanhando que é do mercado, do agro também. O que você diria para a pessoa que está começando a carreira agora, ou está pensando em migrar a carreira, que são os dois tipos de pessoas que mais vêm para o agro, né? Como é que a pessoa pode se capacitar para entrar nesse mundo da tecnologia do agro? Porque às vezes a pessoa não queria trabalhar no agro, porque às vezes tinha que estar numa fazenda, ela não gosta tanto da roça, mas apesar de que não tem como, você tem que ir para a roça, né? Porque você tem que coletar dados, você tem que fazer as coisas, então não dá para você não gostar de roça. Mas você pode viver, inclusive, numa cidade como Juiz de Fora, que é uma cidade urbana, e ter ali na sua dinâmica, ir para o interior, ir para as fazendas, mas estar na cidade. O que você diria para a pessoa que tem vontade de começar agora, entrar nesse mundo da tecnologia no agro? É o pé no barro e a cabeça nas nuvens, né? Então não adianta, a gente tem que estar envolvido com a atividade diária, isso é importante, visitar as granjas, a gente sempre está perto dos nossos clientes, a gente sempre visita, mas o que eu ia falar? Entender que essas pessoas, que os números são muito importantes. Hoje, você entender de números faz a diferença na sua gestão, na sua performance e o que você pode gerar de resultado.
né? Tem uma frase que fala, né, que os dados são um novo petróleo. Mas essa frase ela tem uma questão que tem que tomar muito cuidado. Por quê? O petróleo bruto só serve para especulação. Então você tem que refinar esse petróleo. E aí que entra a pessoa que tem capacidade de analisar números e gerar insights de negócio, que é uma visão de analista de negócio. Isso realmente é transformador. Porque a partir disso a pessoa começa a enxergar que os números não são o fim da jornada, é o começo, que a partir deles, através de cruzamento, de análise de tendência, você começa a fazer projeções futuras e trabalhar em cima disso. Então esse é o grande pulo, né? É você entender que esses números, eles são uma lógica que precisa ser estruturada para você tomar uma decisão. Então eu acho que a dica que eu daria é olhar para esse lado dos números como auxiliares no processo de tomada de decisão aí. E os números, seja ele por meio de inteligências artificiais, machine learning ou qualquer outra plataforma que for, que o mais complexo é essa capacidade de transformar número em decisão. Esse é o ponto. A inteligência artificial substituirá a inteligência humana? Eu acredito que não. Por quê? A inteligência artificial, ela, tipo assim, o termo inteligência artificial tem muita gente que fala que ele nem existe, né? Porque a inteligência é uma questão humana mesmo, né? Mas o que eu entendo disso? Acho que a inteligência artificial ela precisa da inteligência humana para ela ser mais efetiva. O que a inteligência artificial tem melhor do que a inteligência humana? A capacidade de fazer vários cálculos, vários processamentos ao mesmo tempo. A gente não tem essa capacidade, mas a criatividade, o inventivo, né? Isso é uma coisa inerente da mente humana. Então, hoje a gente está na moda lá das ilustrações, né? Com foto, né? Todo mundo está usando isso. Mas a IA só consegue gerar essa ilustração porque um ser humano criou aquele padrão. E aí ela replica. Então a IA é uma replicadora de padrões. Então, se não tiver a parte inventiva humana, né? Ela vai ser uma ferramenta que não tem finalidade, tá? Ela precisa de uma base frutífera para funcionar. Guilherme Leitão, diretor de tecnologia da Artemis Pig Smart Data. Ô Guilherme, satisfação recebê-lo aqui no nosso Papo Agro, no Itatiaia Agro. Quem quiser continuar esse assunto com você aí, quiser te procurar, né, a Artemis para bater um papo também, qual que é o caminho aí das redes sociais? Hoje a gente tem um perfil no Instagram, né, no LinkedIn e o site da empresa. Então só procurar Artemis Pig Smart Data que vai encontrar a gente, é tranquilo. O site é o artemisdata.com.br, né, pode ficar à vontade para procurar. Guilherme Leitão Rosa, só existe eu no mundo, então se você procurar no LinkedIn você vai me achar. Então estou totalmente aberto aqui, à vontade para conversar, para trocar figurinha. Que ideia, quanto mais você troca, mais você tem, né? Então, isso é importante. Guilherme, aquele abraço, meu querido, um abraço para você, sucesso aí na jornada, viu? Obrigado, Fabiano. Obrigado demais pela oportunidade, pelo espaço de apresentar a empresa, o trabalho que a gente está fazendo. Isso é muito importante para a gente. Isso é muito bom. O Guilherme tá em todos esses canais aí que ele falou, né? Interessante demais. E a Itatiaia, a rádio mais ouvida do Brasil, tá no rádio e tá em todas as plataformas digitais. Valeu!